A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente o pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, aqui também em Campo Grande, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. E eu quero trazer um bem-vindo aqui a cada um de vocês que está começando a nos assistir. Esses vídeos, meus irmãos, são feitos para pré-aula da escola bíblica, ou seja, a gente faz aqui tipo uma abordagem para que nossos professores tenham mais subsídio junto com o Espírito Santo, para que eles possam dar uma aula melhor, uma aula mais com conteúdo maior para os nossos alunos, para que a gente faça uma escola bíblica cada dia melhor. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a terceira carta do apóstolo João, que traz como personagens principais Gaio, Demétrio, Diótrefes e o próprio João, aonde nós estamos estudando e estamos indo para a 12ª lição, já finalizando o trimestre, o quarto trimestre de 2023. Se você puder, procure na internet a revista, ela é da editora Betel, para que você ajude e que você acompanhe a aula aqui do vídeo com a revista aí na mão, se você puder imprimir ou veja pela internet. Quem está comentando a nossa revista nesse trimestre é o pastor Alex de Melo Cardoso. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em das Artes, São Paulo. Foi ele que comentou, que desenvolveu a nossa revista desse trimestre. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a lição de número 12, aonde vem dizendo: o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Ou seja, quem é verdadeiro discípulo de Cristo, ele se preocupa em formar discípulos e ensinar cada vez mais os discípulos para serem discípulos melhores. Ou seja, a gente busca sempre que a próxima geração venha sempre melhor do que a geração anterior, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que mais almas sejam alcançadas. Então, o verdadeiro discípulo, ele se preocupa em transmitir não só o que ele aprendeu com o seu discipulador, mas também o que ele com Deus teve de experiência, e ele acrescenta tudo isso para o próximo que ele vai ensinar. Ou seja, ele se preocupa sempre em passar algo a mais, né? Passar suas experiências com Deus também, junto com o aprendizado do seu discipulador, junto com o que ele aprendeu na palavra do Senhor, e ensinar tudo o que ele sabe para que o outro venha ser melhor do que ele. Esse é o verdadeiro ministério. Jesus, quando ele escolhe seus 12 discípulos, Jesus entrega tudo, ele ensina tudo que ele sabia, tudo que ele podia ensinar para aquelas pessoas ali aprender. Ele ensina, ele passa, ele dá situações, ele dá exemplo, ele facilita o ensino. Para quê? Para que aqueles discípulos pudessem crescer, se amadurecer e continuar ensinando. Então aqui não cabe aquela história, não se pode ensinar tudo, eles têm que aprender alguma coisa sozinho. Não, você ensina tudo que você puder, com certeza eles terão experiências deles com Deus que vai trazer ensinamentos também. E assim vai virando uma cadeia sucessiva para que a cada dia os crentes se tornem melhores e o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós temos aqui como texto áureo justamente Paulo falando: olha, tudo que de mim tu aprendeu, Timóteo, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, está lá no segundo livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, é o nosso texto áureo. Paulo está dizendo: tudo que tu ouviu de mim, tu ensina também para alguém idôneo e passa para frente, não guarda não. É isso que a gente precisa entender e buscar.
A verdade aplicada, ela vai dizer que cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Cada um de nós que aceitamos Jesus, que confessamos Jesus, que temos Cristo como bandeira, é nossa responsabilidade buscar amadurecimento em Cristo, amadurecimento espiritual, amadurecimento em sabedoria celestial, buscar conhecimento bíblico, buscar conhecimento interpessoal, inteligência espiritual. Nós somos responsáveis pelo nosso crescimento também. Buscar isso é nossa responsabilidade. Por isso a gente precisa ir para a escola bíblica dominical, por isso a gente precisa ir para os cultos de doutrina, por isso a gente precisa ouvir pregações, ouvir testemunhos, ouvir louvores. Tudo isso nos ajuda. Buscar literaturas, buscarem livros que nos ajudem, ouvir pessoas, teólogos com mais experiência. Tudo isso ajuda a formatar o nosso desenvolvimento espiritual, amadurecimento na palavra do Senhor. Tudo isso nos ajuda a ser um verdadeiro discípulo e um discípulo melhor a cada dia. Então, é nossa responsabilidade, sim, continuamente buscar isso. Não se pode estagnar, não se pode achar que já sabe tudo. Isso não existe. A Bíblia, ninguém consegue esgotar o conhecimento bíblico, ninguém consegue dizer que sabe tudo da Bíblia, porque a Bíblia é viva, ela é eficaz, ela se transforma, ela vai mudando ali a cada dia o nosso entendimento, o nosso aprendizado. Então é fundamental nós buscarmos, sim. Por isso as igrejas investem em congresso, investem na escola bíblica, investem em curso de doutrina, para que a gente cada dia venha aprender mais e mais. Amém? Então explique isso para o seu aluno, destaque isso, que é a responsabilidade de cada um buscar a cada dia que passa mais conhecimento na palavra do Senhor. Por isso que a gente estimula eles as leituras complementares da lição. Amém? E porque às vezes a pessoa quer só ler a lição, mas tem aqui a leitura semanal, cada dia da semana um versículo, um tópico. Você vai fazendo essas leituras, você vai ganhando mais amplitude da Bíblia, você vai conhecendo mais, você vai se envolvendo mais. É importante destacar para os nossos alunos a responsabilidade de ler, meditar na palavra, ler a Bíblia inteira, buscar, né, todo mês, todo dia, estar em contato com a Bíblia, não deixar para ver a Bíblia só no dia da igreja, só no dia da escola bíblica. Não, é nossa responsabilidade nos aprofundar cada dia mais nas escrituras, na palavra do Senhor, para que a gente venha ser um cristão melhor e nos desenvolver e o reino de Deus venha crescer por a honra e glória do nome dele. Bem, então destaque isso para os seus alunos. Então aqui na introdução nós temos aqui ele dizendo que recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém. Em sua carta pastoral, Timóteo, a sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável. Então, o que a gente vai ver na lição, tudo que Paulo está explicando para Timóteo, o que o discípulo, o que ele precisa ver na pessoa para ensinar, para poder fazer discípulo aquela pessoa. Por isso, lá no texto, ele está dizendo: Timóteo, passa para homens idôneos, para homens com responsabilidade, para homens que não vão escarnecer da palavra do Senhor. Veja para quem você vai dar, para quem você vai ensinar, o grau de maturidade dessa pessoa, para que você possa entregar o que aprendeu de mim, para que ele também passe para outras pessoas. Então, ele vai nas suas cartas elencar as características das pessoas em quais a gente pode passar o conhecimento. Então é isso que a gente vai ver no capítulo 1 da lição, credenciais bíblicas do discípulo cristão. O que o discípulo, o que aquela pessoa precisa ter, precisa demonstrar para que a gente veja e possa ensiná-lo, capacitá-lo, discipulá-lo para ter um bom desempenho na presença do Senhor, na obra do Senhor. Então Paulo vai trazer aqui
e o nosso comentarista vai te chamar a atenção para essas credenciais bíblicas. Então a primeira delas é o capítulo 1.1, é confiar nas Escrituras. Ora, é uma coisa básica. Eu não tenho como ensinar para você uma receita de bolo se eu nunca fiz a receita e não confio nela. Ou seja, primeiro, para ensinar para alguém uma receita de bolo, eu tenho que testar. Eu primeiro tenho que fazer essa receita, eu primeiro tenho que comer desse bolo, eu primeiro preciso experimentar, confiar que aquela receita funciona para ensinar para outro. Porque senão não faz sentido. Eu nunca fiz, eu nunca testei, vou lá e falo, não, faz assim. Aí a pessoa faz, não dá certo, a culpa é de quem? De quem ensinou. Então a primeira coisa que eu preciso ter é confiança na palavra de Deus que eu estou ensinando. E aí eu entendo dizendo, que significa confiar no grego é ter muita coragem, ser bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. Ou seja, eu preciso ter coragem, ânimo e ousadia para fazer a obra do Senhor, mas isso vai vir da onde? Da palavra. Então, pessoas que negligenciam o estudo da Bíblia, pessoas que não gostam de ler da Bíblia, pessoas que não gostam de meditar na palavra do Senhor, ela não vai ter essas características: coragem, ousadia, desprendimento, espírito de vencedor, espírito de confiança, porque falta o alicerce. Então a gente precisa entender que para a gente ser um discípulo forte, formar discípulos fortes, a gente precisa confiar na palavra do Senhor. Então é isso que a gente precisa ter. Mas para confiar, para poder ter, precisa estudar, precisa conhecer. Destaque isso para o seu aluno. É fundamental a leitura diária bíblica, se envolver, buscar entender, sabe? Porque a Bíblia é que faz a diferença. É emblemático aquela passagem de Jesus, onde ele vence o diabo com a palavra. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Acham que tem que rodar, tem que pular, tem que sapatear, mas o que faz você vencer o diabo, vencer as tentações, vencer a luta, é a palavra de Deus que muda a história. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas como é que eu vou conhecer? Lendo as Escrituras, meditando nela. Então destaque para o seu aluno que é fundamental buscar em Deus o conhecimento e a vontade de ler a palavra. Destaque isso para o seu aluno, para que a gente possa confiar na palavra do Senhor. Jesus venceu com a palavra. Isso está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Aí Satanás fugiu dele. E é isso que muitas das vezes falta. Porque na hora do sufoco, na hora que aperta, você não tem a referência, porque não estudou. Porque não tem, você nunca leu, então o Espírito Santo não tem de onde tirar para que você traga a sua memória, porque ele ajuda a gente a lembrar, mas a gente só lembra do que estudou, do que viu, do que leu. Se não temos o hábito, não vamos conseguir, e aí não traz a confiança. Então é isso que a gente tem que destacar nesse capítulo 1.1. Confiar nas Escrituras vem através do estudo e meditação das Escrituras. Precisa ser o primeiro tópico. Precisa ser primeiro passo daquele que quer ser discípulo, é confiar na palavra do Senhor para ele poder ensinar outras pessoas. Veja, Gaio e Demétrio aprenderam e aplicaram esses ensinamentos em seus ministérios. Quem não desejou como Diógenes, perdeu a chance e o privilégio de servir ao reino. João, o autor da carta, ensinou a Gaio e Demétrio tudo o que ele aprendeu com Cristo, que ele sabia, e Demétrio e Gaio gostaram e quiseram aprender e passar para frente. Só que Diótrefes não quis fazer isso, quis usar o que ele sabia. E aí o que aconteceu? Não serviu no reino, não conseguiu ser discípulo forte dentro do reino. Então é isso que a gente precisa destacar para o nosso aluno. E para finalizar,
Lembre do caso de Saul. Olha o que aconteceu com Saul. Ele perdeu o seu reinado porque não confiou na palavra do profeta Samuel, que iria chegar dentro de 7 dias para fazer o sacrifício para ele, para que o exército pudesse lutar a batalha. Veja que ele não confiou na palavra do homem de Deus, do representante de Deus, da boca de Deus era Samuel. Quando disse, espera 7 dias, ele não conseguiu e se precipitou e fez o sacrifício, e ali seu reinado foi tirado, já começou problemas. Nós precisamos confiar na palavra até o final, até a última gota de vida, de fôlego. Você não pode abrir mão dos princípios bíblicos. E isso é que te estragou o ministério de Saul, o reinado de Saul. Então vamos destacar para o nosso aluno essa importância de confiarmos na palavra do Senhor, e Deus vai nos honrar, vai fazer a diferença quando a gente confia e entende que viver pela palavra é a melhor opção. Essa é a credencial do discípulo e do discípulo forte na presença do Senhor. Vamos lá. Aí o capítulo 1.2 vai apresentar a segunda característica, a segunda credencial do discípulo forte, do discípulo que pode fazer discípulos, daquele que tem intimidade com Deus. Justamente o que? A dependência de Deus, né? Aonde o discípulo bem-sucedido, ele entende que precisa estar preso a Deus no sentido de não conseguir exercer seu chamado sozinho de forma independente. Então, depender significa estar preso, estar pendurado. Então nós somos dependentes de Deus, a gente está preso em Deus, a gente está independente, a gente está dependente da presença do Senhor para que possa exercer nosso ministério. Então a gente tem que entender que as decisões, o que a gente faz, tudo que a gente fala, Deus precisa estar na frente, precisa estar homologando, precisa estar carimbando e ali com a gente no que a gente vai fazer. Isso é ser dependente de Deus. Muitos estão tendo problema porque estão tomando atitudes e fazendo escolhas e não se importam mais se Deus vai estar junto ou não. Estão tomando decisões independentes. E aí Jesus lá na frente, dentro desse próprio capítulo, ele vai falar que sem Jesus, sem Ele, nada a gente pode fazer. E muitas das vezes a gente faz coisas, faz escolhas na nossa vida, seja no âmbito sentimental, no âmbito financeiro, que você sabe que Deus não está apoiando aquilo ali, que você sabe que Deus não está naquilo ali, mas mesmo assim a gente continua, porque aquilo ali satisfaz a nossa carne. Esse é o perigo. Você é dependente, nós somos discípulos de Cristo, precisamos entender que somos dependentes dele. Se Deus não for, não adianta a gente nem ir. Lembra lá de Moisés? Que ele falou, Senhor, se tu não for conosco, nem me tira daqui, não dá para ir para lugar nenhum. Aí dentro desse texto mesmo, desse contexto de Moisés, a gente vai lembrar daquele povo, né, daquele grupo que falou, não Moisés, vamos ficar esperando no deserto não, vamos para a guerra, vamos guerrear com aquele povo lá. Aí Moisés disse, não vai porque Deus não vai estar, Deus não está indo nisso. Deus falou para a gente aguardar aqui, só se mexer quando a nuvem andar. Aí o povo falou, não, nós vamos encarar, nós vamos se armar e vamos para a guerra. Aí eles foram, o que aconteceu? Morreu todo mundo, porque sem Deus nada podemos fazer. Então, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. Quantos cristãos nos dias de hoje, por causa de desejos próprios, por causa de suas próprias sabedorias terrena, sua própria sabedoria humana, tem feito e tomado decisões que sabe que Deus não está aprovando e continua. E aí o que acontece? Lá na frente traz problema. Olha o que Paulo nos ensina. Ele se reconhece um pecador dependente de Deus e por isso teve êxito ministerial. Só pode depender de Deus aquele que é bem consciente quanto às próprias limitações e debilidades. As pessoas não confiarão em um líder movido por ego.
Olha o que Paulo está falando. Eu sei que Jesus veio para salvar os pecadores, que eu sou o principal. Paulo está dizendo, eu só consigo caminhar, eu consigo fazer as coisas se Deus for por mim. Então essa dependência é que nós precisamos ter. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, fazer uma escolha, procure linkar essa escolha, o que você vai fazer, com a palavra do Senhor, porque se tiver correto, dentro do que a Bíblia prevê, com certeza o Senhor vai estar contigo e vai garantir a vitória, sabe? Lembra de Davi, tudo que Davi fazia, consultava ao Senhor. Quando ele não consultou, que foi o episódio dele com Betseba, aí deu a confusão que a gente conhece. Você observa que toda vez ele sabia que não era no seu braço, ele sabia que não era na sua força, ele sabia que não conseguia fazer sozinho. Aí ele perguntava, Senhor, posso persegui-los? Posso ir atrás? Tu vai me dar eles na minha mão? E o Senhor dizia, vai Davi, que eu estou contigo, vai, que vou dar vitória. Então Davi foi vencendo as batalhas, porque sempre consultava e perguntava se Deus estava com ele. Isso é ser dependente. Quando Davi resolveu fazer o que deu na sua cabeça, ser guiado pelo seu próprio ego, pela sua própria carne, deu problema várias vezes. Foi com Betseba, foi com aquela passagem da hora que ele faz o censo, e Deus falou que ele não consultou o Senhor para saber se podia fazer, por causa disso veio aquela praga. Então, meu irmão, destaque para o seu aluno que ter Deus nas nossas decisões é fundamental. Muitos estão tendo problema porque não estão se preocupando se Deus vai estar ou não, estão simplesmente fazendo. E aí depois vem os problemas e aí vem as confusões que a gente tem visto nos dias de hoje. Então, destaque isso para o seu aluno. E aí no capítulo 1.3, continuando ainda dentro do tópico sobre credenciais, o que o crente precisa ter para ser um discípulo forte, aí ele vem dizer, tornar-se forte. Interessante, né? O que a gente precisa para ser um discípulo forte, para fazer discípulos, para ter crescimento na obra? É que cada dia a gente se torne forte, porque quando nós estamos começando, quando a gente está sem Cristo, começando a caminhada, nós somos fracos, vulneráveis. Quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus, é Cristo em nossas vidas. Então, a cada dia da caminhada, a gente vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Lembra lá? A vereda do justo é como a luz da aurora. Aos pouquinhos ela vai brilhando até se tornar dia forte, dia perfeito. Então, aos pouquinhos, a gente vai brilhando, a gente vai crescendo, a gente vai se envolvendo, a gente vai tendo mais experiência com Deus, a gente vai se tornando mais seguro, mais forte, mais ousado, mais coragem, mais envolvido no Espírito Santo, na sua palavra. Aos pouquinhos, a cada dia que passa, Deus vai nos envolvendo mais e a gente vai se tornando forte e podemos assim ir fazendo discípulos. A maturidade, ela vai chegando conforme a gente vai se aproximando mais de Deus. Isso tudo vem o quê? Das lutas, das dificuldades, as experiências, os traumas, as tristezas, as lutas, o consolar de Deus. Aí a gente vai se moldando na presença dele, vai se tornando cada vez mais forte e aos pouquinhos você vai estar desenvolvendo um ministério melhor, porque está sendo preparado e moldado por Cristo. E aí ele traz aqui no nosso texto é o exemplo do próprio Davi. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele já vinha num processo de formação, de fortificação espiritual, de experiência com Deus. Como? Ele já tinha enfrentado um urso e um leão, ele já estava dentro do processo de formação de Deus. Deus já tinha colocado ele em experiências melhores, em situações menores, para que ele pudesse chegar a situações maiores de dificuldade. O discipulador, ele sabe que não pode botar um discípulo em situações que ele ainda não aprendeu. Um professor sabe até onde ele pode botar o aluno e aonde não dá. Em qual luta ele pode inscrever o seu aluno e em qual luta ele não pode.
sabe? Então, o nosso Deus, ele tem essa consciência, ele vê lá na frente. Então, ele já estava preparando Davi, ó, aprende aí com esse urso, que eu estou contigo e por causa disso você vai vencer o urso. Aprende com o leão, que eu estou contigo e você vence o leão. Davi teve essa experiência. Quando ele olhou para Golias, a mente dele já retrocedeu e falou, não, eu venci o urso, venci o leão, dá para vencer esse gigante aí também, porque o Deus que me deu o urso, me deu o leão na minha mão, vai dar esse gigante também, ou seja, intimidade. Ele já estava se tornando mais forte. Isso a gente precisa buscar. Para a gente ser um discípulo melhor, um discípulo mais forte, destaque isso para os seus alunos. São as lutas que nos fortalecem. São as lutas que nos estruturam, que nos dão coraça, que nos formam um crente mais forte, que nos dá carcaça espiritual para fazer a diferença. Então, por isso Paulo diz, me alegro nas lutas, nas tribulações, me tenho isso como experiência, porque isso tudo traz a paciência, traz a experiência, traz a intimidade com Deus. E aí quando eu for para situações mais difíceis, eu já tenho estrutura. Então, esse tópico é fundamental a gente observar como a gente está reagindo quando a luta chega, quando a tristeza bate, a mágoa, a traição, a perda, a enfermidade, a dificuldade. Como a gente tem caminhado, isso tudo faz a gente ir ficando mais forte. O que não nos mata, nos fortalece na caminhada com Cristo. Por isso, esse tópico aqui é fundamental para a nossa caminhada e destaque para o seu aluno. A cada dia eu e você estamos ficando mais fortes, mas como? Através das lutas. É isso que faz com que a nossa musculatura espiritual fique hipertrofiada. É o mesmo princípio da física. Quanto mais exercício físico você fizer, quanto mais peso, quanto mais exercício de força, academia você faz, mais forte você vai ficando. Porque a musculatura ela precisa se ampliar para suportar aquele peso, aquela força que você está fazendo. E a mesma coisa no mundo espiritual. Mas isso não é de um dia para o outro, é na continuidade. Então a mesma coisa, no mundo espiritual, as lutas, cada dia uma situação, aqueles probleminhas que sempre vem, tudo que vai aparecendo, ele vai devagarinho, está te fortalecendo, você está ficando mais forte, e aí você vai alcançar patamares espirituais maiores. Então é isso que a gente precisa ter, porque assim os discipuladores precisam ser gentis, compreensíveis e empáticos e devem revelar o seu lado humano. Como é que a gente chega nesse ponto? Quando a gente tem intimidade com o Senhor. Porque como é que você vai ser gentil, compreensivo com alguém passando as lutas, as tribulações que você está passando? Isso é para quem tem intimidade e coerência com Deus para saber dividir as coisas. Você vai ver Jesus no momento mais angustiante, lá no Getsemane, no Calvário, no dificuldade, na hora que a morte estava ali aparecendo para ele, a sua carranca estava se mostrando. O que aconteceu? O ladrão chamou Jesus. Quando tu estiver no teu reino, lembra-te de mim. Olha, era o momento mais angustiante de dor, de sofrimento. Jesus estava já exausto, mas você vê que com o final das suas forças, ele é gentil com aquele homem, ele é compreensivo, ele vai e libera uma palavra de salvação para aquela pessoa. Olha, e muitas das vezes nós, meu, na hora que a gente está um pouquinho no sufoco, alguma coisa não deu errado, a gente chuta o nosso irmão, a gente fala asperamente, a gente dá uma resposta dura, e ao invés de vir a salvação para aquele homem, para aquele irmão, vem a morte para aquela pessoa. Por isso, a gente precisa se fortalecer para conseguir suportar as crises e fazer os discípulos melhor. Conseguir ser humano com a pessoa que está ali do outro lado, porque você tem uma estrutura, aquela pessoa tem outra. Então Jesus demonstrou ali, ó, no meu pior momento, eu consegui ser gentil, liberar uma palavra, perdoar aquela pessoa. Então é isso que a gente tem que buscar. Mas como é que é? Se tornando forte a cada dia.
E assim a gente fecha aqui o nosso primeiro capítulo, né? Dizendo que o discípulo, ao se tornar forte, ele se mostra irrepreensível. Paulo passou por isso, que gabaritou a formar discípulos fortes. Ou seja, quando a gente passa pelas lutas e não sucumbe nelas, a gente se torna irrepreensível, a gente se torna aprovado. E aí sim a gente consegue ir fazer novos discípulos. Então assim a gente fecha o nosso primeiro capítulo, as credenciais que a pessoa precisa ter para fazer discípulo, para se tornar um discípulo maduro e forte, né? Confiar na palavra, ser dependente de Deus e a cada dia se fortalecendo na caminhada com Cristo. Então a gente fecha, destaque para o seu aluno, né? Eu ensinei que, peça a ele para ler, que os credenciais a serem obedecidos contribuirão para formar um discípulo forte. Aqueles que estão dispostos a pagar um preço por ela serão fortalecidos e atingirão o propósito do seu chamado. Peço ao seu aluno para ler, para destacar bem para ele, e a gente vai avançar para o capítulo 2, onde ele vem: revela maturidade espiritual. Olha aí. Depois dessas credenciais, agora a gente vai ver que um discípulo forte, aquele discípulo que tem condições de ensinar, de discipular outra pessoa, o que ele faz? Ele demonstra maturidade espiritual. E aqui é um ponto fundamental que a gente precisa entender: o seguinte: maturidade espiritual não tem nada a ver com idade cronológica. Então, não confunda que precisa ser pessoa mais velha, mais madura, né, que é o comum, para ter maturidade espiritual. Não é isso. Maturidade espiritual vem da busca e da intimidade que a pessoa tem com Cristo. Pode ser um menino de 10, 15, 8, não importa. Ele tem intimidade, ele tem maturidade espiritual, e às vezes um de 40, de 50 não tem. Então aqui, primeira diferença para destacar para o nosso aluno é: não tem nada a ver com a idade. Qualquer uma pessoa pode ser madura espiritual desde que busque as credenciais que fazem essa diferença, desde que busque intimidade com Deus para isso. E o grande exemplo é quem? É o próprio Timóteo, onde Paulo está dizendo que ele, apesar de jovem, ele não deveria aceitar ser desprezado pela sua juventude, porque Paulo dizia: você é maduro espiritual. Vai chegar um determinado momento que Paulo vai chamar Timóteo de homem de Deus. Ou seja, ele está dizendo: você tem maturidade espiritual, porque você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, desde o berço. A fé que você viu, mais os meus ensinamentos, estão te capacitando você uma maturidade espiritual. Ou seja, se você for observar a vida de Timóteo, por várias vezes Paulo colocou Timóteo como seu próprio representante. O apóstolo Paulo mandava Timóteo nas viagens para ser representante de Paulo, quando ele não podia ir. Então você vê que esse jovem, ele tinha uma maturidade diferenciada para ser líder de caravanas missionárias representando o apóstolo Paulo. Olha a responsabilidade. Mas Timóteo vivia conforme a palavra do Senhor, dependente de Deus, foi se tornando forte com aquelas credenciais que a gente estudou no capítulo anterior. Ele se tornou maduro o suficiente para fazer a obra. É isso que a gente precisa buscar. É a fé, é o estudo, é a dedicação na oração, no jejum, na busca da palavra, na intimidade com Deus, ter a mente impregnada da palavra do Senhor, das coisas de Deus, daquilo que se deve pensar. Isso vai fazendo a gente se tornar mais maduro espiritualmente. Aí aqui na lição ele vai dizer, a maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. E aqui é um ponto chave. Experiência vem das lutas, vem das tribulações. Então a gente não pode sucumbir nas lutas. Eu sei que elas nos abatem, elas nos entristecem,
mas a gente tem que ter a mente de que Deus tem um propósito nisso aí. Pode ser o meu urso, pode ser o meu leão, para que eu enfrente Golias lá na frente. Então Deus quer me colocar em patamares maiores, por isso as provações estão aparecendo. Então eu não posso sucumbir. Quem quer buscar maturidade tem que sacudir a poeira, levantar, confiar no Senhor e continuar a caminhada. Mesmo abatido, mesmo com tristeza, mesmo com luta, entender que aquilo ali vai gerar uma experiência, vai gerar uma carcaça, uma hipertrofia espiritual para eu vencer novas situações. Porque a nossa caminhada é assim, lutas após lutas, batalhas após batalha. Porque Jesus disse que a gente ia ter aflições no mundo, mas tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então a gente vence com ele. É isso que a gente precisa entender. Depois vem a sabedoria e inteligência espiritual. Aqui é interessante, porque Tiago vai dizer que Deus dá sabedoria e não joga na cara. Então, nós precisamos dobrar o nosso joelho e pedir: Senhor, me dá sabedoria para caminhar diante dessas lutas. Muitas das vezes a gente perde as batalhas, dá problema, porque a gente tenta resolver com a nossa inteligência. Mas a gente precisa da sabedoria espiritual, da sabedoria celestial. Porque o próprio Tiago vai dizer que tem a sabedoria natural e a sabedoria celestial. Aí ele diz que a natural é terrena, natural e demoníaca. Muitas das vezes a gente se perde porque tenta usar a nossa própria sabedoria e leva a gente para as derrotas, para os fracassos. Porque quem é natural, terrena e demoníaca não é de Deus. A sabedoria celestial, essa sim, é do Senhor. E é essa que a gente tem que buscar. Traz a paz, traz a tranquilidade, nos dá condições de vencer conforme a palavra do Senhor. Então é isso que a maturidade espiritual nos traz. E é isso que a gente precisa buscar e destacar para o nosso aluno. Vamos lá, capítulo 2.1. A gente está falando sobre revelar maturidade espiritual. Como? Aonde eu revelo essa maturidade espiritual? Destaque para o seu aluno. Na caminhada com Cristo. Quando eu começar a caminhar com Cristo, aí eu vou demonstrar a minha maturidade dentro da igreja, dentro do meu lidar com as pessoas, como eu lido com as lutas, com a rejeição, com as dificuldades. E eu vou demonstrar a minha maturidade aí nesse negócio, na prática, na caminhada com Cristo. É o que a lição está falando. Aí ele vem: discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem quanto o mal. Ou seja, a gente lembra que tem que ser contínuo. A verdade aplicada falou que o nosso conhecimento, a nossa busca precisa ser contínua. Então, a gente vai ficando maduro. Então, a gente está imaturo, a gente é estimulado a se amadurecer mais, vai buscando mais, vai pegando mais a presença do Senhor, vai buscando mais nas Escrituras, vai tendo mais experiência, vai ouvindo mais testemunho, vai se caminhando com pessoas que são mais maduras. E aí você vai cada dia gradativamente ganhando mais maturidade. E aí a gente vai demonstrando isso no caminhar com Cristo, até um ponto que a gente já começa a discernir o bem e o mal, já começa a saber como lidar com situações, e aí a gente já vai vendo diferenças no nosso agir. Lembra de Pedro? Quando Pedro começou, ele era imaturo, queria resolver tudo na espada, tudo arrancando a orelha, fazia conforme a sua sabedoria carnal, terrena e demoníaca, lembra? Mas conforme ele foi se convertendo e andando com Cristo, aí ele começou a agir como Cristo agia, ao ponto de serem chicoteados no sinédrio e sair de lá comemorando. Ele não reage naquele momento, porque ali ele já estava mais maduro, mostrou na caminhada. Olha o Pedro que ia lá atrás, puxou a espada para cortar a orelha do sumo sacerdote, do funcionário do sumo sacerdote, de Malco, e agora olha Pedro levando uma coça no sinédrio e saiu de lá rindo, aplaudindo e dando glória ao Senhor, porque foi digno de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Olha o choque
de realidade. Olha a mudança de caráter. Olha o que Pedro demonstra na sua própria caminhada. A mudança que veio através da maturidade espiritual que ele alcançou. Então a gente precisa buscar essa maturidade que faz o nosso proceder, o nosso caráter ser transformado para melhor. Então, muitas das vezes alguém vai chegar e vai dizer: poxa, você mudou mesmo. Olha como é que você reagiu a essa situação. Se fosse um tempo atrás, você ia fazer diferente. E é isso que a gente precisa buscar. A caminhada com Cristo exige maturidade. Diótrefes não tinha maturidade, por isso agia carnalmente, sem discernir o bem e o mal. Como aí, entendeu? Aí ele fazia tudo isso pela carne, porque ele não tinha a maturidade espiritual. A sabedoria de Diótrefes era terrena, natural e demoníaca. É isso que a gente precisa entender. Aqui ele vem trazendo um tópico interessante. Como pode um Deus que designa pessoas cruéis para a posição de autoridade? Né? A gente vê pessoas que estão em autoridade, tanto política quanto espiritual, e a gente muitas das vezes faz coisas erradas. E a gente pensa: como é que pode Deus ter permitido? Porque a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Por isso a gente precisa orar pelas autoridades. Isso aí é Romanos 13, se não me falha a memória. Então a gente precisa entender que Deus, ele criou a autoridade, mas aquela pessoa que está lá buscou a sua própria sabedoria e faz a sua crueldade. Deus não criou a crueldade. Isso é sabedoria humana, terrena, demoníaca daquela pessoa. O posto, a autoridade foi feita por Deus, mas o agir que aquela pessoa está tendo é uma escolha dela que não tem nada a ver com Deus. Ela escolheu ser mal, ela escolheu ser cruel, ela escolheu o caminho do diabo. Por isso é que a gente vê líderes políticos, líderes eclesiásticos fazendo coisas erradas, porque tem autoridade levando a pessoas a fazerem errado. Você vê isso nos reis de Israel. Quantos reis de Israel, apesar das palavras, apesar dos profetas, escolheram fazer o que era mal aos olhos do Senhor? O problema é a monarquia, o problema é o rei que Deus instituiu, que permitiu que entrasse? Não, o problema foi a pessoa que assumiu aquela liderança ali, que escolheu pela sua sabedoria terrena, carnal e demoníaca fazer o mal, sabe? Então por isso que a Bíblia diz: não há autoridade que não venha de Deus. Mas o que aquela pessoa faz lá dentro é a escolha dela, é uma imaturidade espiritual dela. Então a culpa não é de Deus, é sim da pessoa que está seguindo aquilo ali. E consequentemente, Deus vai trazer juízo a essas autoridades que estão usando a autoridade que Deus botou para fazer o mal. Na hora certa, Deus vai lá e faz o juízo com aquela pessoa, assim como foi com os reis de Israel. Então, por isso, a nossa responsabilidade é orar pelas autoridades. Agora, se ele vai agir certo ou não, é uma responsabilidade dele. E depois ele vai prestar conta ao Senhor que botou ele lá. E é isso que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Capítulo 2.2. Ainda estamos no tópico revelando a maturidade espiritual. Nós falamos sobre revelar a maturidade espiritual na caminhada cristã, na caminhada com Cristo, no dia a dia. Agora a gente vai demonstrar essa maturidade aonde? No nosso relacionamento com as ovelhas. Agora é o nosso relacionamento interpessoal. Quem é maduro espiritualmente se relaciona com as outras pessoas, sejam ovelhas ou não, sejam cristãs ou não, de uma forma diferente dos que são imaturos espiritualmente. Então a gente precisa destacar isso para o nosso aluno. Como nós estamos lidando com as pessoas? Como a gente reage com os nossos iguais, com as pessoas que também são ser humano como nós? Quem é maduro espiritualmente vai lidar de um jeito e quem não é vai lidar de outro. Por isso é que a gente precisa aqui na maturidade espiritual combater o quê?
a hipersensibilidade espiritual que a gente está vivendo nos dias de hoje. O que é a hipersensibilidade? Crentes hipersensíveis. Você não pode falar nada diferente que ele já se melindra, quer sair da igreja. São crentes que são sensíveis demais a qualquer problema e não entendem que pessoas ferem pessoas, mas que pessoas curam pessoas, sabe? Então, num momento você falou alguma coisa errada, aquela pessoa, quando é madura espiritualmente suficiente, ela sabe, poxa, meu irmão está passando por uma luta, por isso que ele falou assim comigo, vou relevar, vou deixar passar, numa próxima oportunidade eu falo com ele de novo, sabe, meu irmão? Porque nem sempre a gente está bem todo dia, mas quem é maduro o suficiente, ele consegue lidar com as coisas erradas que as pessoas fazem. Às vezes as pessoas nos magoam, intencionalmente ou sem intenção, mas nós maduros espiritualmente, que temos que buscar isso a cada dia, a gente precisa entender que aquela pessoa às vezes é mais fraca espiritual, ainda não tem uma maturidade, por isso fez aquilo comigo, por isso que falou daquele jeito. Aquela pessoa está sendo guiada pela sua sabedoria terrena, carnal e demoníaca. Então a gente precisa ter esse cuidado, meu. Quem é maduro o suficiente sabe lidar com quem não está maduro o suficiente. Destaque isso para o seu aluno. Ou seja, aqui ele vai dizer que a gente tem que cuidar um do outro conforme a sua estatura espiritual. Ou seja, a gente precisa lidar com as pessoas que nem sempre estão no mesmo posicionamento espiritual que nós. Isso é todo dia na igreja. Você vai para a igreja, você dá a paz do Senhor para alguém, alguém não responde. Aí tem gente que fica com raiva e não fala mais com o outro. Mas a crente madura, ele vai entender, pô, meu irmão está passando por uma situação, amanhã eu falo com ele de novo. Você suporta uns aos outros, você ajuda uns aos outros, entende? Então, o que ele acontece? O maduro espiritual, ele vigia a si próprio e ajuda as ovelhas. É o que Paulo faz, ó. Antes de sair de Éfeso, Paulo faz uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e as ovelhas, confiadas a eles pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente precisa cuidar de nós e dos irmãos, a gente tem que ter maturidade espiritual para a gente ir crescendo a cada dia. E se o meu irmão fizer alguma coisa errada, eu, como maduro espiritualmente, eu preciso ir lá cuidar dele naquela coisa errada que ele fez, para que ele também aumente a sua maturidade cristã. É o que faz a diferença. Aí o que vai acontecer? Se um irmão me trata mal e eu trato bem ele, faço ao contrário, vai chamar a atenção dele e dizer, poxa, eu preciso chegar a esse nível que você está. Se fosse alguém que tivesse feito o que eu fiz com você comigo, eu agiria de outro jeito. Então eu preciso chegar nesse nível que você está. Isso vai fazendo, vai estimulando ao outro a buscar mais maturidade, e a gente vai crescendo espiritualmente, sabendo lidar um com o outro. Então busque, destaque isso para o seu aluno. A gente demonstra a nossa maturidade justamente no lidar com as pessoas. Veja lá como Pedro agiu, como ele fez com o Malco e como ele reagiu com os sacerdotes lá no Sinédrio. A maturidade dele mudou o seu tom, a forma de lidar com as pessoas. Então a gente precisa ter esse cuidado. Existem perigos na igreja, existem problemas que a igreja sofre. Os problemas internos e os problemas externos. Os externos são o próprio ímpio, que não tem conhecimento, que não querem nada com Deus, que muitas das vezes o diabo usa para nos afrontar, para nos tirar da posição. Mas o maduro espiritualmente sabe que o que está agindo nele não é Deus. O que está agindo nele é o diabo, e por isso ele está agindo daquela forma comigo. Por isso, os maduros espirituais lidam melhor com as pessoas. Por exemplo, você tem um vizinho que não é cristão, e o vizinho fica te perturbando,
e está te chamando ali, te agoniando para que você haja com ele como um ímpio haja. Brigue, xingue, reclame, né? Chame a polícia, faça um monte de coisa. Mas como você é maduro espiritualmente, você suporta aquela provocação, você suporta aquela aflição em oração, em busca, e vai tratando ele diferente, vai levando bem aonde ele traz mal, e com o passar dos dias você vai quebrando, você vai transformando, e daqui a pouco aquela pessoa fala: rapaz, realmente tem alguma coisa diferente contigo, porque se fosse comigo eu não suportaria um vizinho como eu. Ele mesmo cai na realidade e muitas das vezes ele se converte, entra na presença do Senhor, porque ele quer o mesmo que tem em você. Então o maduro espiritual, com as suas próprias atitudes, com a forma de agir, ele constrange o ímpio, ele constrange o imaturo a buscar uma maturidade maior. Então é fundamental a gente demonstrar a nossa maturidade cristã no relacionamento interpessoal, principalmente com os externos, com os ímpios. E dentro da igreja também, com quem? Com os soberbos, como Diótrefes, com aqueles que não seguem a palavra, mas estão dentro da igreja. Então o maduro espiritualmente, ele vai discernir o que está agindo naquela pessoa e o que não está. Quem é que está falando através dela? É o Espírito Santo ou é o diabo? Então quando a gente vê o diabo agindo naquela pessoa para falar conosco, a gente não pode reagir da mesma forma, porque é isso que o diabo quer, que você dê uma palavra ruim, aquela pessoa suma da igreja, se perca e vá para o inferno. Mas o maduro espiritual, ele discerne, e ele entende que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então muitas das vezes a gente tem o irmãozinho enjoado da igreja, tem o irmãozinho que fica lá, que não tem maturidade, que empresta a boca para Satanás, que vem agoniar a gente. Mas você que tem a maturidade, você demonstra isso no teu relacionamento com ele, age diferente, perdoa, transforma, até que um dia ele vai amadurecendo também e ele vai dizer: poxa, você fez a diferença na minha vida, você agiu diferente, me perdoou, teve paciência comigo e hoje eu sou cristão, continuei por causa de você. É assim que a gente vence o diabo, é o amor que transforma, é o amor que faz com que o diabo bata em retirada. O amor vence o ódio. Então a gente precisa entender: aquela pessoa me magoou, aquela pessoa agiu, porque ela está indo pela sabedoria natural, pecaminosa, terrena e demoníaca. Mas eu não, eu ajo pela minha sabedoria celestial. Então eu sei aonde é inimigo, aonde não é, eu tenho uma maturidade e eu não vou pagar o mal com o mal. Eu sempre procuro fazer o bem, ajudar as pessoas, e aí eu vou quebrando toda a esquema, toda a estratégia do diabo que está usando aquela pessoa. Então guarde isso, destaque isso para o seu aluno. O maduro espiritualmente, ele sabe lidar com pessoas ímpias e com pessoas imaturas espiritualmente dentro da igreja, para que busque sempre que elas consigam se amadurecer na vida espiritual também. E aí a gente vai avaliando, e aqui ele finaliza dizendo: o discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus. Então a gente precisa ter essa capacidade. Aqui já estamos falando do 2.3, que a nossa maturidade o quê? É apresentada na condução da igreja. Aí agora já é específico na condução da obra. O capítulo 2.3 está falando que o maduro espiritualmente, ele apresenta isso na condução da obra do Senhor. Sabe, meu irmão? Então aqui aqueles exemplos práticos, né? Condução da igreja, o dia a dia. Aí aquele exemplo claro, que muitas das vezes acontece. Você está escalado para cantar de noite. Um exemplo. Mas chega um irmãozinho lá e diz: eu queria cantar, não sei o que, eu senti no coração. Aí o irmão fala assim: não, mas quem está escalado sou eu, não vou abrir mão. O maduro espiritualmente, ele chega, o líder fala com ele: poxa, você pode liberar hoje para fulano cantar que está querendo e tal. Aí o maduro, ele vai dizer: claro, meu irmão, faça melhor para a sua obra, o que você precisa que eu te ajude. Abre mão
para que o irmão faça, independente de sendo ele ou não escalado. Então você vê um exemplo prático. Às vezes você está escalado para pregar, mas chega um pastor visitante, aí o seu líder fala assim: poxa, dá para deixar hoje o pastor que veio nos visitar trazer a mensagem? Aí você está escalado, depois bota no outro dia. O maduro espiritual, ele vai falar assim: meu pastor, fica à vontade, bota o irmão aí para pregar, que eu vou dobrar meu joelho, vou interceder e vou ouvir a mensagem dele, vai ser benção, Deus vai abençoar. Agora, se você não tem a maturidade, aí você faz um bico desse tamanho, fica com raiva, porque vai dizer: não, mas eu que estudei, eu me preparei, chega aqui, o cara mandou mudar de dia. Esses são exemplos práticos na condução da igreja que muitas das vezes a gente vê. Na escola bíblica dominical mesmo, a gente tem problemas, muitas das vezes, com pessoas imaturas assim, que às vezes você precisa tirar o professor, trocar, remanejar, e a pessoa fica com raiva, não volta mais para a escola bíblica, não assiste mais a aula. Por quê? Porque são imaturos espiritualmente, não suportam uma mudança, não suportam uma mexida. Agora a gente está chegando no final de ano, quando inicia um novo ano, sempre tem a hora da reunião ministerial, que o pastor diz: ó, esse ano fulano vai ficar no departamento de criança, Beltrano vai... Às vezes ele faz um remanejamento na igreja que Deus colocou no coração dele, que ele acha que vai ser melhor, e muitas das vezes o crente imaturo que ele movimentou fica com raiva e sai da igreja. Não apresenta a maturidade na condução da igreja. Isso é o crente hipersensível mesmo. Nós não podemos ser assim. Se o pastor quer você no banco, você senta no banco e aplaude e dá glória a Jesus no banco. Se o pastor quer você no estacionamento, você fica no estacionamento e dá glória a Jesus no estacionamento. Se ele quer você pregando, você prega e dá glória a Jesus pregando. E Jesus vai crescendo e a obra também. O maduro espiritual se preocupa com a obra crescer, não com ele. Ah, mas eu tinha que ficar ali em cima. Ah, mas eu tinha que ser lá naquele posicionamento. Eu tinha que ser professor dessa classe, mas querem me botar em outro. O maduro espiritual, ele obedece a sua liderança de forma tranquila e natural. Ele não fica criando caso, ele está demonstrando a maturidade e entender que o líder precisou mexer por motivos deles lá, que nem sempre o líder vai te explicar tudo, mas ele simplesmente chega e diz: ó, esse ano eu quero você em outra situação, não quero você mais nesse departamento, esse ano você vai descansar um pouquinho no banco. Sim, senhor, meu pastor, o senhor líder está na frente, e assim vai. Eu demonstro a maturidade espiritual obedecendo à liderança. Então é a hora de nós mostrarmos a maturidade na prática. Esse é o capítulo. Quem é maduro o suficiente não diz que é maduro, ele demonstra nas suas atitudes do dia a dia dentro da obra do Senhor. Ele se preocupa em formar sucessores, ele se preocupa em fazer a obra, entendeu? Isso é que é interessante. Por isso é que eu estou falando, se o pastor mudar, fizer uma reformulação, você que está saindo, você, quando é maduro o suficiente, você chama o irmão que está chegando e ó, eu fazia assim, eu ensino para ele tudo que eu fazia, eu passo para ele a pasta de forma completa. Eu não chego para ele e dizer: ó, ele, pastor, me tirou, tu se vira aí agora nesse departamento, se vira sozinho, porque eu tive que aprender tudo sozinho. Não, o maduro, ele preocupa com a obra. Então ele diz: olha, meu irmão, tu vai assumir aqui, tá aqui, ó, o que tu precisar de mim, eu te ajudo, até você se adaptar, eu tô aqui, qualquer dúvida tu me fala, o departamento funciona assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fazia assim, eu fazia assado, tá aqui, ó, tudo prontinho. Você vai receber da melhor maneira que eu puder te entregar, porque eu tenho maturidade suficiente para saber que não é meu, não é seu, é do Senhor. Então, para Ele eu faço sempre o melhor, da melhor maneira e da melhor forma. Então, tenho a maturidade na condução da igreja de passar as coisas para o outro da melhor maneira, para que a obra cresça e seja feita da melhor maneira. Então, destaque isso para o seu aluno. E aí, aqui a gente finaliza esse tópico, né? Onde a gente demonstra a maturidade cristã
com essas atitudes, no relacionamento com as ovelhas, na condução da igreja e o que a gente falou também lá no início, na caminhada com Cristo. Então a gente demonstra com atitudes, não só com palavras. E aí você peça ao seu aluno para ler, eu ensinei quem? A maturidade dos discípulos se revela em seus relacionamentos fundamentais, com Jesus, com a igreja e com seus liderados. Ó? E é o que a gente está falando. Demonstra nos relacionamentos, nas atitudes. Aí vem a maturidade. Se você ainda não tem, busque no Senhor. Me ajuda, me dá sabedoria celestial, me traz a maturidade para eu entender e fazer as coisas da melhor maneira para que a obra cresça. Esse é o nosso foco. E aí a gente vai finalizando o capítulo 3, ó. Compromete-se com o crescimento. Então, o discípulo forte, o discípulo verdadeiro, o discípulo que tem intimidade com Deus, que quer que a obra cresça, ele se compromete com o crescimento da obra. Eu quero apresentar Jesus, eu quero fazer Jesus conhecido. Então eu tenho maturidade suficiente para fazer com que aquelas pessoas que eu estou ensinando cresçam cada vez mais. Eu procuro ensinar da melhor maneira, eu procuro estar com eles, estar junto, motivar, trabalhar, participar, para que aquelas pessoas se motivem também para participar conosco, e aí a igreja vai crescendo de forma saudável, não vai só inchando, sabe? As igrejas hoje estão muito inchadas, são pessoas só ali de qualquer maneira e não tem um crescimento verdadeiro, não é uma coisa formal, não é uma coisa saudável que está acontecendo. Muitas das vezes as igrejas estão inchadas e as pessoas não estão sabendo lidar com a obra direito. Então, não tem comprometimento no crescimento verdadeiro. É importante você ter 10, 15 pessoas na igreja, mas que sejam firmes e alicerçadas na palavra, do que ter 5.000 e que aquelas pessoas não querem nem saber da palavra de Cristo, nem nada, vive de qualquer maneira. Isso não é crescimento da obra. Isso é fazer a obra inchar, fazer de qualquer maneira. Não, não é assim. O evangelho é para quem quer ficar mesmo, para quem quer se comprometer, para crescer de forma saudável e enraizada em Cristo. É isso que a gente precisa entender. Então, quem se compromete, o que ele faz? Quem está preocupado em fazer crescer de forma saudável e verdadeira, fincada na videira verdadeira que é Cristo, ele vai ser o quê? Exemplo. Eu preciso ser exemplo para as pessoas que estão sob a minha liderança. Para quê? Para que aquelas pessoas cresçam e amadureçam de forma saudável. Quando as dificuldades chegar para ela, ela vai fazer, não, o meu líder agia assim, eu aprendi com ele fazer assim e eu vou fazer também. Então ele traz aqui o primeiro destaque para o aluno, é sendo exemplo. Como é que eu vou me comprometer com o crescimento? Primeira coisa, sendo exemplo. Para que as pessoas olhem para mim, olhem para as minhas atitudes e se motivem a continuar na obra, a crescer. Por isso, só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja, o que Diótrefes não fazia. Então eu preciso refletir Jesus. Por isso Paulo diz, siga-me, imite-me a mim, como eu sou imitador de Cristo. Eu sou reflexo, eu apresento tudo que Cristo tinha, eu tenho, eu faço como ele está fazendo. Então pode olhar para mim e vocês vão caminhar igual Cristo caminhava. Isso é ser exemplo mesmo. Rapaz, é uma coisa, uma responsabilidade tremenda ser exemplo. Sabe? Ser um exemplo positivo. Uma pessoa olhar para mim e falar, pô, se eu conseguir fazer como ele faz, eu vou caminhar com Cristo e vou chegar no céu. É muito triste quando a gente é um exemplo a não ser seguido, como aconteceu com Diótrefes. Diótrefes era o exemplo do que não se devia fazer. Isso é muito triste, meu. A minha vida e a sua vida precisa ser exemplo de cristão verdadeiro, de cristão maduro, de cristão que faz o que Cristo faz, que reflete o Espírito Santo de Deus. Por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, a gente precisa ter compromisso com Cristo, com a obra,
mesmo que eu tenha que chorar. Por isso Jesus diz, olha, negue-se a si mesmo, quem quiser, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Olha a característica de quem tem que seguir a Cristo. Ele precisa negar a si mesmo. Muitas das vezes, para ser exemplo para outra pessoa, você tem que negar suas vontades, meu. Muitas das vezes você tem que abrir mão de vontade, de opções que você teria, de satisfazer a sua carne para ser exemplo. Muitas das vezes a gente pode até mesmo chorar, mas é melhor chorar do que errar com Cristo. Bom é servir a Cristo tendo compromisso com Ele. Ser exemplo é ter compromisso. Então, muitas das vezes a gente chora, a gente abre mão, a gente tem vontade de fazer alguma coisa, mas engulo seco e faço aquilo que Cristo faria, para que as pessoas vejam e sejam exemplificadas na minha vida. Então, ser exemplo é isso, meu. É negar a si mesmo, é abrir mão, é o que Paulo está falando. Eu sou imitador de Cristo, eu passo por situações aqui que talvez na minha época antiga de Saulo eu faria diferente. Mas agora eu sou Paulo, eu sou exemplo, eu sou um convertido em Cristo Jesus, então eu ajo como Cristo agiria. Então eu faço a minha vida de exemplo para vocês de Cristo. E isso é uma coisa fundamental, para que as pessoas cresçam, para que a pessoa sirva de exemplo, para que a sua vida não seja pedra de tropeço ou pedra de escândalo, para que a pessoa não venha para Cristo. Isso é um perigo muito grande, porque nós daremos conta. Naquele grande dia o Senhor vai falar, e aí? Não, e aí que eu vivi bem lá. O Senhor fala, não, sua vida não foi exemplo. Muitas pessoas me deixaram, não me seguiram, porque você escandalizou elas. Olha que coisa triste. O sangue daquelas pessoas, está na minha mão. Isso não pode acontecer, meu. Nós temos essa responsabilidade. Você levanta a bandeira de Cristo. Você diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu faço a diferença, eu sou discípulo de Cristo. Então as pessoas estão te olhando. E se você pisar na bola, se você fizer o que o mundo faz, muitas pessoas vão usar isso de exemplo para continuar no mundo, vão parar no inferno e Deus vai cobrar o sangue deles da sua mão. Isso que é o perigo. Então cuidado com o que a gente faz. Quando é muito é dado, muito é cobrado. Muitas das vezes a gente, é bom ser presbítero, ser evangelista, ser pastor, ter cargo, ser líder de departamento, mas com isso traz responsabilidades também, meu. As pessoas estão nos olhando, estão nos observando. Se tu der mancada, ninguém vai chegar para você e falar, poxa, por que você fez aquilo? Não, eles pegam a tua mancada, usa como base, vai viver no pecado de qualquer maneira e vai lá naquele dia, ele vai dizer, não, foi por culpa do fulano. É claro que para Deus isso não cola. Deus não tem o culpado por inocente. Não adianta você chegar lá para Deus e dizer, não, eu não quis nada contigo porque o pastor fez isso, porque o pastor fez aquilo. Não, isso para Deus não cola. Mas que Deus cobra de quem fez o mau exemplo, vai cobrar sim, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado. Vamos lá, então quem compromete-se com o crescimento, o que ele faz? Ele ensina a palavra. Olha aí, ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência e humildade. Timóteo foi ensinado e também enviado a ensinar, porque isso significava fazer o evangelho avançar. Um discípulo maduro espiritualmente pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la. Ou seja, quem se compromete com o crescimento verdadeiro, com o crescimento saudável da igreja, ele vai o quê? Sempre procurar a pregar o evangelho, a pregar a palavra, a mostrar, o que você está fazendo não está condizente com a palavra. Ele sempre usa a palavra como base. Eu não chego para o meu irmão e digo, eu acho que tu está errado, eu acho. Eu chego para ele e digo, olha o que a Bíblia diz sobre isso que você está fazendo. Leia o texto lá para ele. Eu não digo se ele está certo ou se ele está errado. Eu levo a palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia diz.
tal, isso. Ele, com base na palavra, ele vai tirar sua conclusão. Mas a minha parte eu fiz. Eu expliquei, eu exortei, eu ensinei dentro da palavra. A mesma coisa, quando a pessoa tem alguma dificuldade, está passando por alguma situação, você vai pedir conselho ao pastor, ao professor, seja quem for, procure sempre ensinar conforme a palavra do Senhor, meu irmão. É o que muitas das vezes a gente não faz. Muitas das vezes a gente ensina e fala para a pessoa, aconselha com a sabedoria carnal, terrena e demoníaca. E por causa disso, muitas pessoas tomam decisões erradas. Conselho do ímpio. Conselho do ímpio é por quê? Porque ele está aconselhando com as coisas do mundo, com a coisa terrena. Ele não aconselha na palavra do Senhor, sabe? Ele não exorta na palavra do Senhor. Então, quem se compromete com o crescimento, ele vai falar com as pessoas com Bíblia, com palavra, porque aí você exorta, você cuida, você transforma com alicerce bíblico. E aí a pessoa vai tomar a decisão dela, mas você está ensinando pela palavra, a palavra que exorta, a palavra que consola, a palavra que liberta, a palavra que traz fé, é a Bíblia. É assim que Jesus fazia, pois está escrito. Tudo que Jesus falava era baseado, o ensinamento dele era baseado na lei, na palavra. Aí faz a diferença quem senta aos pés do mestre para aprender. Olha Diótrefes não se sentava para aprender, logo era incapaz de ensinar. A sabedoria pertence àqueles que se sentam aos pés do mestre. Estamos vivendo hoje na igreja uma crise de conteúdo, porque as pessoas pregam da sua cabeça, ensinam o que dá na telha, o que aprendeu na terra, a vivência humana. É aquela história do toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente, é o que a gente ensina nos dias de hoje. Não, faz também, não baixa a cabeça não é assim não, meu. A Bíblia diz para a gente amar, pagar o bem, o mal com o bem, para transformar, para exortar, para consolar. Estamos vivendo uma crise hoje. Quantas igrejas são heréticas? Quantas heresias estão aparecendo e as pessoas seguem? Por quê? São ensinamentos que buscam o afagar do ego. São ensinamentos que buscam a você tentar arrumar um jeito de viver no pecado e dizer que está na Bíblia, que está com Deus. Quem tem compromisso com o crescimento da obra de Cristo, exorta, mesmo que doa. Exorta com a palavra. Não tenta arrumar jeitinho. Por isso crises de conteúdo, por isso crises existenciais da igreja, igrejas liberais, teologias liberais, tudo pode, não é assim mesmo, depois Deus vê, depois Deus perdoa e tá tudo certo, é assim mesmo, Deus é amor. Veja as igrejas inclusivas, a vergonha que falam coisas que a Bíblia é claramente contra, e as pessoas seguem, porque é melhor, a teologia liberal afaga a carne, afaga o ego, e a pessoa quer viver daquele jeito ali e achar que está com Deus. Mas quem é comprometido com a palavra, quem é comprometido com a obra de Cristo, quem quer que a obra cresça, ensina na palavra, doa a quem doer. Não precisa acusar, não precisa mostrar. Não, meu irmão, qual é a situação? Você quer viver na igreja inclusiva? A Bíblia diz isso aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o macho e a fêmea. Acabou, meu. Eu preciso ficar lá discutindo. Tá certo? Não, a Bíblia diz isso aqui. Eu estou te ensinando a Bíblia. Se você vai seguir ou não, depois você acerta a conta com Deus. Mas não vou deixar de ensinar o que a palavra diz. Não é pelo nosso muito falar, não, meu. É que Jesus não ficou questionando com Satanás, não. Simplesmente chegou, tá escrito e acabou. Olha, faz a pedra virar pão. Não, mas tá escrito aqui que nem só de pão viverá o homem. Próximo texto. Acabou, mas não ficou discutindo, não. Satanás engoliu seco e ficou tentando pegar ele em outras situações, e ele foi vencendo só no tá escrito, sem discussão, sem nada. Pula daqui,
que Deus vai segurar você, vai dar ordem aos seus anjos para não deixar você cair, não vai ter mal nenhum. Jesus olhou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, acabou. Não ficou de remoendo ali com o diabo, conversando, não. Está escrito, meu irmão, acabou. Não disse que está certo, que está errado, não deu juízo, não fez nada. Simplesmente falou a palavra e venceu, acabou. É isso que a gente precisa fazer, comprometimento com a palavra, com crescimento verdadeiro. Se vierem falar, se vierem te confrontar, se vierem te perguntar alguma coisa, não é o seu eu acho, eu faria, não. Ó, meu irmão, dentro dessa situação, olha o que a Bíblia diz. Não existe nenhum tipo de coisa que o homem viva hoje que a Bíblia não ensine. Se é certo, se é errado, como é a atitude correta a ser tomada. A Bíblia é o manual, é a base, é a referência. É aqui, tá certo, tá errado. Diz para fazer, faz, diz para não fazer, não faz e acabou. Não tem que ficar floreando, mas se puder, não tem discussão, porque é nessa procura aí, mas e caso isso, mas se caso aqui, não. Diz para fazer, tá aqui e acabou. Sabe? Evitem vãs discussões. Não, mostrou na Bíblia e acabou a história. Comprometidos, maduros espiritualmente, comprometidos com o crescimento, mostra na palavra e acabou. E a gente finaliza a lição no 3.3, que quem tem comprometimento com o crescimento da obra, o que ele faz? Ele aponta para Cristo. Aí é diferente. Olha lá João Batista. E aí, você é o Messias? Não sou o Messias. Vim aqui preparar a sua vereda, preparar o seu caminho. Vai vir depois de mim um que vai batizar vocês com sangue, com fogo do Espírito Santo, do qual eu não sou digno nem de amarrar o cadastro das sandálias. Apontou para Cristo, que ele cresça e que eu diminua. O João Batista era o cara da época mesmo. Era o teólogo, era o pastor. A Bíblia ficou 400 anos sem mostrar nada, sem falar Deus, sem mostrar nada. Voltou a falar através de João Batista. O próprio Jesus disse que não havia profeta maior nascido de mulher do que João. E o que ele faz? Dentro do seu ministério, aponta para Cristo. Dentro da sua responsabilidade, ele era o destaque, ele era a referência, ele afrontava os reis, ele era o que as pessoas buscavam. Mas quando chegou o momento e foram questionar, você é o Messias? Não, apontou para Cristo. Desde o seu nascimento, quando Maria chega lá na casa de Isabel, na barriga João já se alegrou na presença de Cristo. Está mostrando, é ele aí, ó. É esse que a gente vai seguir. Ele cresce, eu diminuo. Eu só sou o amigo do noivo. O amigo do noivo, ele prepara tudo, ele faz tudo para que o noivo tenha um bom casamento, para que apareça. Mas ele sabe que o noivo é o outro. Ele tem o prazer de preparar as coisas para o casamento do amigo, do noivo. Porque ele é amigo do noivo. Então quem é crente, quem tem maturidade espiritual, não aponta para si. O evangelho não sou eu, não sou você, é Cristo. Então quando a gente tem maturidade espiritual, quando a gente é um discípulo forte, toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao Senhor. Vê na história de Paulo, lá no final, capítulo 4 de 2 Timóteo, onde ele já está com a carreira feita, tudo ele tinha que fazer, ele fez. Lá no finalzinho ele ainda vai dizer, toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao Senhor Jesus pelos séculos dos séculos e amém. Paulo, ele está mostrando, ó, tudo que eu fiz, tudo que eu sou, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé, eu estou aqui sendo preso, vou morrer aqui em Roma por causa do evangelho de Cristo, mas toda honra, toda glória, todo poder seja para Ele. Se eu fiz alguma coisa boa, seja para Ele a honra. Agradeça a Ele, dê a Ele a honra de ter me enviado. Olha que diferença. Esse é o evangelho verdadeiro. O maduro, ele não recebe o aplauso. Ele sabe que é só o instrumento, que ele só fez porque Cristo deu condição. Então a gente aponta sempre para Cristo. Aí, um discípulo forte é encorajador dos irmãos, porque conhece os propósitos de Deus.
Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro da viagem de Paulo, as igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado. Olha que coisa interessante essa passagem aqui, que o nosso comentarista colocou. Se a gente voltar lá no livro de Atos, a gente vai perceber que Paulo era Saulo. Você conhece a história. Se você não conhece, vai rapidinho. Saulo era perseguidor da igreja, não gostava de Cristo, não gostava do cristão. Ele era seguidor dos fariseus, ele combatia isso. Até que um momento ele se converteu no caminho de Damasco, onde ele estava indo para pegar cartas de autorização para matar os crentes, para prender os crentes, seja homem, mulher, criança, quem fosse. Ele estava pegando a autorização do governo, dos responsáveis políticos, dos responsáveis religiosos, para poder fazer isso, ter essa autoridade. Nesse caminho, Jesus se apresenta para ele. E aí ele tem aquela conversão, um encontro real com Cristo. Dali em diante ele passa de perseguidor para perseguido. Só que a fama de Saulo de Tarso tinha crescido. Todo mundo sabia que ele era um perseguidor, que ele era um cara ruim, que ele era um cara que não gostava de crente, não apoiava o cristianismo. Mas agora ele se converteu. O encontro real com Cristo transforma o caráter da pessoa, muda, converte. Ele estava indo para um jeito, ele vira, ele volta. Isso que Deus fez com Saulo. Mas a fama estava espalhada. E aí quando começa a aparecer Saulo agora crente, as pessoas não acreditam. As pessoas vão dizer, não, isso aí é esquema para ele ver quem é crente também e poder prender, poder matar. Isso é estratégia, ele não é crente verdadeiro não. Como é que pode? Anteontem esse cara matava todo mundo, prendia, agora ele é crente? Ele estava lá no martírio de Estevão e não fez nada. Consentiu. E aí as pessoas, os irmãos, os crentes da época, eles tinham resistência a Saulo. E aí chega um determinado momento que ele já está transformado em Paulo, já mudou o seu nome, Deus já transformou. Só que as pessoas não acreditam. Só que aí se levanta um homem chamado Barnabé. Esse sim tinha crédito com o pessoal. Esse era crente que todo mundo conhecia. Esse aprendeu aos pés dos apóstolos. Barnabé tinha testemunho do povo. E aí Barnabé, com a sua sabedoria celestial apontando para Cristo, ele endossa o ministério de Paulo. Ele chega para o pessoal e diz, não, Jesus Cristo que nós servimos converteu esse homem também. Agora ele é tão crente como nós. O passado dele Jesus perdoou, jogou lá atrás no mar do esquecimento. Isso é apontar Cristo. Ele chega para aquelas pessoas e mostra que Jesus Cristo transformou o perseguidor em perseguido. Transformou Saulo de Tarso em Paulo. E aí, por causa do depoimento de Barnabé, as pessoas começam a acreditar em Paulo. E aí Paulo começa a ter ambiente para fazer suas viagens, se juntar às pessoas, apoio dos cristãos de verdade, porque viram através de Barnabé que ele tinha se convertido. Olha que interessante, porque Barnabé tinha o desejo no seu coração de apontar para Cristo. Quando ele viu que as pessoas tinham resistência a Paulo, ele não falou, não, deixa para lá, deixa eles resistir Paulo lá, que eles vão seguir a mim. Eles me conhecem, eu vou ser o líder aqui e Paulo ficar para lá. Não, ele tinha compromisso com a obra. Ele chegou e disse, Jesus Cristo que mudou a minha, mudou a sua vida, mudou a vida dele também. E ele hoje é um crente como nós. E Deus escolheu ele para pregar para os gentios. Vamos facilitar, vamos ajudar. Barnabé apontou para Cristo. Isso é que faz a diferença. Barnabé não se preocupou com a sua própria fama. Barnabé se juntou com Paulo e facilitou que Cristo fosse levado às outras pessoas. Por causa de Barnabé, Paulo conseguiu executar o seu ministério. Barnabé deu o primeiro ajuda, primeiro empurrão para que Paulo pudesse exercitar seu ministério e fosse um grande pregador na Ásia Menor e na Europa, através de um homem que ajudou, porque se preocupava em apontar a Cristo. Olha que coisa!
Se Barnabé é como Diótrefes, ia falar, não, esse cara aí, ó, isso aí é esquema. Ele ia seguir a mesma linha e falar, ó, segue a mim. Vocês me conhecem, eu tô aqui. Mas só que Barnabé sabia o quê? Que Cristo, ele se esvaziou da sua glória e veio ser o Messias na terra. Então Barnabé entende, se o meu mestre se esvaziou, quem sou eu para se encher? Eu vou me esvaziar também. Olha, Paulo foi convertido por Cristo, ele é o missionário. Deus escolheu ele para pregar para os gentios. Olha que coisa. E Barnabé ajuda Paulo, vai com ele, participa junto, e os dois saem para pregar, e o evangelho de Cristo é espalhado, e a gente conhece o sucesso que foi a pregação de Paulo, porque no início lá Barnabé ajudou. Quantos hoje não estão conseguindo fazer isso? Chega alguém na igreja, começa a se destacar um pouquinho, as pessoas vão lá e tenta abafar. Não pode aparecer não, quem tem que se aparecer aqui sou eu. Meu irmão, aponte para Cristo. Se chegar alguém melhor, se chegar alguém com mais chamado, com mais intimidade, que ele cresça, que ele cresça, que Jesus cresça e a gente diminua. Que seja bem-vindo as pessoas, os que têm o chamado, que têm os talentos, o que Deus capacitou, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas as igrejas hoje em dia é um show de ego, um show de vaidade, é uma busca incessante por aparecer mais, quando na verdade quem tem que aparecer é Cristo. Todos nós somos só membro, cabeça é Ele, a cabeça é Cristo. Então, destaque isso para o seu aluno. O maduro espiritualmente, ele tem o interesse de fazer com que Jesus Cristo apareça. Jesus Cristo seja o destaque. Esse é o verdadeiro maduro cristão, o maduro espiritual. Então, para a gente concluir, finalize lá para o seu aluno, pedindo para ele ler o Ensinei que diz que o discípulo maduro compromete-se com o seu crescimento espiritual, ministerial e com o crescimento da igreja. Ele busca ser uma referência idônea, ensina as escrituras com responsabilidade e aponta sempre para Cristo. Essas são as características do maduro espiritual. Elas que a gente tem que buscar, elas que a gente precisa ter. Credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade, fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de discípulos fortes. Essa é a conclusão da nossa aula. A gente precisa ter esse cuidado, responsabilidade, maturidade, compromisso, Bíblia, ensinamento, intimidade com Deus, para a gente formar discípulos fortes. Sendo nós fortes, formaremos discípulos mais fortes a cada dia. Então que Deus abençoe, fique com essa aula aí, com essa pré-aula, que você possa tirar daqui fundamentos, tirar daqui conhecimentos para juntar com os seus conhecimentos, juntar com a presença do Espírito Santo, para que você possa dar uma excelente aula aí e a palavra do Senhor ser divulgada, para que a gente forme cristãos, uma igreja saudável, cristãos maduros espiritualmente. Amém? Se você gostou, dá um like, dá um compartilha aí esse vídeo, faz um comentário, nos procure também no TikTok, nos ajude aí a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e você possa ter uma excelente aula para a honra e glória do Senhor.